Eis que você está em um churrasco com os amigos, mas parece que simplesmente do nada seu coração começa a acelerar, sua respiração fica muito mais ofegante, sua boca seca, você começa a ficar pálido e é um terror, parece que você vai morrer naquele momento, sendo que segundos atrás você estava muito bem, parece algo inexplicável. Ou então você está com uma viagem muito importante marcada. E você começa a pensar na sua viagem, mas você também começa a imaginar sobre tudo que vai dar errado no meio do caminho. Se o carro vai bater, vai capotar e todo mundo vai morrer. Se não morrer na estrada, certamente vai morrer na travessia de barco, quando você estiver passando para aquela linda ilha que você sonhou passar as férias. Mas nesse trajeto o barco vai virar, sua mochila vai cair na água, seu notebook vai molhar com todos os seus trabalhos, e você começa a imaginar os seus arquivos e tudo que você vai perder, e vai queimar o notebook, vai queimar o celular, e você fica completamente desesperado, desesperada por todos os pensamentos negativos que estão invadindo a sua mente. Ou talvez você esteja simplesmente conversando com seu amigo, com um namorado, mas no meio da conversa ele fala que já cansou daquele assunto, que não está mais a fim de conversar e que ele tem algo muito importante para te falar no outro dia. E ele sai do online. Já é noite, está perto do seu horário de dormir, você vai para a cama, mas sua noite de sono acaba de ser estragada, você não consegue dormir, no outro dia você acorda muito mal, sua curiosidade vai ao extremo, querendo saber o que a pessoa tem para falar, por que ela deixou você daquele jeito, e você fica muito bravo, muito brava com a pessoa que deixou esse loop aberto e te deixou extremamente curiosa. Muito provavelmente você se identificou com algum desses exemplos, afinal, no Brasil temos 9,3% da população diagnosticada com transtorno de ansiedade generalizada. Isso dá mais de 18 milhões de brasileiros que foram diagnosticados formalmente. Eles foram a psiquiatras e receberam esse diagnóstico. Então, ficamos aqui no Brasil, no ranking do país mais ansioso do mundo. Seja bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Maestria Mental. É Manuel Sampaio aqui e o tema de hoje é ansiedade. Esse vai ser um vídeo longo, porque o objetivo não é ser mais um videozinho de ansiedade qualquer no YouTube. O objetivo desse vídeo é realmente ajudar quem precisa, ajudar quem sofre desse mal e se sente muito prejudicado. Então, não é um videozinho informativo sobre ansiedade, dando algumas informações básicas, trazendo alguma conscientização sobre o assunto. Não, eu vou fazer uma abordagem completa da ansiedade. Eu vou te explicar quais os tipos e manifestações mais comuns desse transtorno, eu vou te explicar de onde ela surge e, principalmente, eu vou te explicar como lidar com ansiedade, como controlar a sua própria ansiedade e como ajudar alguém que esteja sofrendo desse transtorno ou alguém que esteja passando por uma crise de pânico, que foi o exemplo que eu dei no começo desse vídeo. E isso é muito comum. A pessoa está simplesmente caminhando, conversando com você, mas simplesmente do nada ela começa a ter uma crise e ela tem uma sensação de que vai morrer, ela perde completamente o controle do próprio corpo, fica ofegante e é uma sensação horrível. As pessoas que passam por isso relatam ter uma sensação como se fosse morrer de uma hora para outra. Isso é muito sério, isso é muito comum. Então, além de você aprender como controlar a sua, eu vou te explicar como ajudar alguém que esteja passando por um momento desses, que esteja sofrendo uma crise de ansiedade. Você vai realmente conseguir ajudar essa pessoa a se controlar. E se é você quem sofre de ansiedade, tem crises, pensamento acelerado, como eu falei nesse vídeo, eu vou te dar um direcionamento completo para que você consiga superar de vez a ansiedade excessiva. Pode ser inclusive que você esteja sendo medicado nesse momento, tomando vários ansiolíticos, e eu garanto que se você compreender, se você aplicar tudo que eu vou te passar nesse vídeo, você vai ser capaz até de superar a ansiedade a um nível em que você não vai mais precisar dos remédios. E é claro que quem vai fazer todo esse controle com você, quem vai te dar esse direcionamento de fazer a suspensão dos medicamentos, é o seu psiquiatra. Se você toma ansiolítico, provavelmente você frequenta um psiquiatra e ele naturalmente vai suspender o uso da sua medicação porque ele vai perceber que você melhorou. Como eu falei, a informação que eu vou te passar aqui tem simplesmente o potencial de transformar a sua vida. E tudo que eu vou te passar aqui vai ser baseado em estudos de artigos científicos que eu vou deixar na descrição do vídeo, para caso você queira no final, você pode conferir a fonte de todas as informações que eu vou te passar aqui. Então tudo que eu vou te passar aqui também vai ser completamente diferente de tudo que você costuma ouvir por aí quando o assunto é ansiedade, porque eu vou justamente pegar essa linguagem complexa dos artigos científicos
e traduzir para você em palavras simples, com ajuda também, com auxílio do meu conhecimento sobre hipnose, a abordagem que a gente usa na hipnose para pensar, para analisar em uma perspectiva completamente diferente os transtornos de ansiedade e de pensamento acelerado. Tá bom? Então se prepara, pega um lápis, um caderninho para você fazer as suas anotações e vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero te explicar de onde que surge a ansiedade, porque é muito pregado, é muito propagado hoje em dia que a ansiedade é uma doença. Simplesmente a ansiedade é uma doença, é muito ruim ter ansiedade e você não entende de fato, as pessoas não entendem de onde que surge a ansiedade, como que ela funciona, para que ela serve e como que ela acontece no nosso cérebro. Então eu vou fazer uma explicação agora que vai clarear de uma vez por todas na sua cabeça como que funciona a ansiedade. Isso vai ser muito importante porque esse vai ser o primeiro passo para você combater a ansiedade. É tendo conhecimento total e complexo, um conhecimento profundo e simples, pode deixar comigo, de como que tudo isso está acontecendo aqui dentro, tá bom? Então, vem comigo e comece a imaginar o seguinte. Eu quero que você imagine um coelhinho. Imagine um lindo coelhinho branco, num campo aberto, tem toda aquela relva que ele adora comer, com gotinhas de orvalho, tá um dia lindo, ensolarado, tá um clima perfeito para o coelhinho, ele tá muito feliz, sai da toca e começa a comer o capinzinho dele. E de repente aquele coelhinho ouve algo estranho, ouve algum barulho incomum. Ele levanta uma orelhinha, olha para o lado, tá tranquilo, volta a comer. E de novo, ele escuta algo diferente, a orelhinha mexe, ele olha para o lado mais uma vez, e quando ele olha para o lado, de longe lá, tá vindo um grande guepardo laranja, tá vindo um guepardo amarelo, com aquelas pintinhas, e começa a perseguir o coelho. Esse coelho dá no pé, sai correndo com tudo, o guepardo é muito rápido, vem atrás do coelho, o coelho desvia, o guepardo vem atrás, quase pega na pata traseira do coelho. A sorte dele é que a toca dele estava perto, então ele se jogou para dentro da toca. O guepardo vai atrás, começa a cavar lá no buraco do coelho, coloca um olho, o coelhinho tá lá, no cantinho dele lá, quietinho, mexendo na orelhinha. O guepardo tenta entrar, mas ele não consegue. O guepardo, então, fica puto com o coelho. Seu merda, vou ficar com fome hoje. O guepardo vai embora. O coelhinho, ele continua lá dentro da toca, ele dá um tempinho, não tá ouvindo mais nada de diferente. Ele então começa a sair da toca, coloca um olhinho de fora, parece que não tem nada, aqui tá limpo. E ele, aos poucos, começa a sair da toca. Ele olha para os lados e tá limpo. O coelhinho, então, o que é que ele vai fazer? Vai voltar a comer a graminha dele. O coelho volta para o campo feliz da vida e vai, depois do susto, continuar comendo o capim dele. E agora? Eu quero que você imagine um ser humano na situação do coelho. Tá bom? Vamos lá. Então agora, imagina o Carlinhos. O Carlinhos tá num dia gostoso, saindo de casa, ele marcou com os amigos de comer uma bela de uma picanha no restaurante, o restaurante que ele mais gosta. O dia também tá lindo, ele sai, começa a caminhar para ir encontrar os amigos. Dia ensolarado, ventinho batendo no cabelo do Carlinhos. Mas o Carlinhos avista lá na esquina um elemento alto, todo encapuzado, correndo na direção dele. O Carlinhos toma um susto, o coração dele acelera, ele dá meia volta, mete o pé com tudo, volta pra casa, abre o portão, tranca, abre a porta, se joga dentro de casa, se tranca lá e fica lá dentro. O cara passa e nesse momento eu te pergunto, o que é que você acha que vai estar acontecendo na mente do Carlinhos? Ele vai estar, assim como um coelhinho, assustado, claro, com o coração acelerado, mas lá dentro da toca dele, esperando o cara passar, esperando o guepardo ir embora, o Carlinhos esperando o cara passar, para voltar, sair de novo, encontrar com os amigos dele, contar o que é que aconteceu. O Carlinhos, ele vai ficar transtornado, ele vai ficar pensando em que o cara era alto e ele era gigante, ele vai entrar aqui, ele vai arrombar meu portão, mas em minha telha ele vai estelhar minha casa, ele vai entrar aqui na verdade, e ele vai me roubar, e ele vai tirar minha roupa, e ele vai me estuprar, e tem os meus equipamentos no quarto, e caramba, eu não fiz um backup dos arquivos do meu computador, e aquele cara vai roubar meu computador, ele vai me arrastar pelo cabelo pra fora da minha casa, e vai ser uma catástrofe.
É isso que vai estar acontecendo na mente do Carlinhos. Ele vai ficar maluco, pensando desenfreadamente. Digamos que era 6 horas da tarde, ele vai ficar 7, 8 horas, preocupado. Passa um vento no hall da casa, ele já assusta, achando que o cara tá destelhando a casa dele, pulando o muro. E dá 9 horas, 10 horas, chega a hora de deitar na cama para dormir. Ele deita assustado, pensando em tudo e com medo. E a noite dele foi simplesmente estragada. Ele no outro dia acorda muito mal, muito assustado. Então agora, vamos analisar o que é que aconteceu de diferente na situação com o Coelhinho e na situação com o Carlinhos. E para que você entenda essa diferença, primeiro você precisa entender o que é que existe em comum entre o Coelho e o Carlinhos. Porque, pensa comigo, o Coelho estava na relva comendo e ele teve um comportamento de fugir. Ele avistou o guepardo e imediatamente ele vazou para a toca dele. O Carlinhos, ele viu o cara de gorro correndo e ele não pensou, o Carlinhos simplesmente correu. O Carlinhos não parou para racionalizar, para analisar, acho que aquele cara ali, ele vai me roubar, ou ele quer me matar, eu acho que eu tenho que correr, eu vou correr. Não, ele simplesmente avistou e correu, ele nem passou, nem passa no pensamento dele o que é que está acontecendo ali. Ele só vai racionalizar depois, quando ele chega na casa dele, e ainda não é uma análise muito racional, porque ele vai realmente começar a imaginar coisas que muito provavelmente são irreais. Mas o fato é que tanto o Coelho quanto o Carlinhos, eles tiveram comportamentos idênticos. Eles avistam algo, identificam uma ameaça e têm alguma reação. Por que isso acontece? É porque nós dois compartilhamos uma mesma estrutura. O ser humano e o coelhinho, no cérebro, têm uma mesma estrutura, que é responsável por fazer com que nós tenhamos comportamentos sem que seja necessário nossa análise racional e o nosso pensamento. Até porque, se isso fosse necessário, o coelhinho estaria lascado na natureza, né? Ele precisaria pensar quando estivesse vendo um guepardo. Mas nada disso acontece. Então, nós dois, tanto o ser humano quanto o coelhinho, nós compartilhamos de uma estrutura idêntica, quase idêntica, na verdade muito parecida, nos nossos cérebros. Se pegarmos o cérebro do coelho, que é um cérebro bem mais primitivo, e comparar com o nosso incrível cérebro humano, altamente evoluído, altamente avançado, com uma complexidade estrutural, cognitiva muito maior do que o cérebro do coelhinho, se pegarmos o cérebro do ser humano, abrir ele e abrir o cérebro do coelho, nós vamos encontrar uma estrutura em comum. Essa estrutura se chama amígdala. Não é essa amígdala daqui, da garganta, toxina paladinos. Isso aqui é outra coisa. São dois aglomerados de células que formam duas bolinhas, um em cada lado do nosso cérebro, mais ou menos aqui. E essa estrutura existe tanto no cérebro do ser humano quanto no cérebro do coelho. Só não são iguais porque, claro que a nossa é mais avançada, é mais evoluída para acompanhar o nosso desenvolvimento, mas nós dois compartilhamos dessa mesma estrutura. Então, qual que é a função, para que serve essa estrutura? A amígdala, ela faz parte de uma área do cérebro que é muito mais especializada em nosso processamento emocional. E as nossas emoções, elas servem basicamente para que a gente possa agir sem pensar, que é o que mais queremos na situação. Nós avistamos um ladrão, um bandido, alguém correndo na nossa direção, nós não vamos pensar, nós vamos agir. Por que fazemos isso? Graças à amígdala. Ela é essencial nesse processo. A amígdala é ativada, no momento que a amígdala é ativada, ela ativa outra área do cérebro chamada hipotálamo, que é como se fosse a central de comando do nosso cérebro. O hipotálamo, então, ele vai fazer uma comunicação com todo o corpo através do sistema nervoso autônomo, sendo que nesse momento a principal vai ser o rim. O hipotálamo vai mandar um sinal para o rim, então vamos ativar as nossas glândulas suprarrenais, liberando diversos hormônios, entre eles adrenalina, cortisol. E como eu falei, tudo que eu estou passando aqui é informação embasada, não tirei isso aqui do nada, eu vou deixar os artigos aqui das informações no final para você dar uma conferida. Mas, nesse momento, nós vamos começar a secretar adrenalina. A adrenalina, ela é como se fosse um acelerador, que faz com que a gente fique em estado de alerta.
pronto para lutar ou fugir. Então, continua acompanhando. O Carlinhos avista algum elemento lá na frente. Nesse momento vai acontecer toda essa reação no cérebro dele, amígdala, hipotálamo, adrenalina. Basicamente, por meio de toda essa cadeia de estímulos, de impulsos, o hipotálamo está se comunicando com todo o corpo por meio do sistema nervoso autônomo, que é responsável por controlar funções vitais do nosso corpo, como respiração, batimento cardíaco, digestão. E ativamos o sistema simpático, que é um dos componentes do sistema nervoso autônomo. Com o sistema simpático ativado, nós ficamos preparados para lutar ou para fugir. Nossa pupila dilata, nosso coração começa a bombear mais sangue, que são direcionados para os músculos. É por isso que também é muito comum em situações estressoras ficarmos pálidos, sentir sensações ruins no estômago, porque está tendo todo um direcionamento das nossas funções, não para digerir, não para a gente ficar tranquilo, mas sim para lutar ou para fugir. Tendo isso claro, tendo claro todas essas reações que acontecem para que a gente fique apto a lutar ou a fugir, que vão desencadear todas essas reações, que vai ser ficar ofegante, aumentar o fluxo respiratório, porque a gente vai precisar correr. Então, tudo isso é justificável graças ao funcionamento da amígdala. O que é que acontece? O coelhinho está lá na relva, avistou o guepardo, a amígdala ativou, hipotálamo liberou adrenalina na corrente sanguínea do coelhinho, o coelhinho correu para a toca, ele não pensou. Quando nós passamos por esse tipo de reação, o nosso pensamento ele só vai ser ativado depois, muito depois. Todo esse sinal vai percorrer primeiro a amígdala, o hipotálamo, para só depois chegar na nossa área de processamento, que é o nosso neocórtex responsável pelo nosso pensamento. Que não existe essa estrutura na complexidade na nossa, no cérebro do coelhinho. Então, essa é uma grande diferença entre o cérebro do ser humano para o cérebro do coelho. Mas nós temos o mesmo comportamento. Viu uma ameaça, corre. Tá? Compartilhamos essa mesma estrutura. Tendo isso claro, agora vamos entrar na diferença. Como eu já citei, nós temos um neocórtex, uma área que é responsável pelo nosso pensamento, muito mais evoluída e muito mais avançada que a do coelhinho. E como funciona essa área no nosso cérebro? Para que ela serve? Ela é uma área que vai fazer com que a gente possa, através da criação de sinapses, da organização de padrões de sinapses, criar imagens. Recordar imagens. Imagens nada mais são no nosso cérebro do que impulsos neurais. Digamos que tem esse neurônio aqui, o neurônio A se liga com B, com C e faz esse padrão aqui. Essa daqui é uma imagem. Digamos que essa daqui é a imagem do cara de gorro, tá bom? Então, através do nosso pensamento, nós conseguimos acessar esses padrões, acessar memórias com essas imagens e, através de toda a nossa estrutura cognitiva, conseguimos pegar esses padrões e organizá-los de formas a criar imagens futuras. E através desses padrões neurais, o que você faz é se preocupar. Você pega coisas, cria, tá? E imagina coisas que provavelmente não vão acontecer se você não é mãe de Ná, você não tem poder de estar prevendo o futuro. Então você se preocupa de algo que está sendo uma mera criação com base nas suas vivências, com base em padrões neurais, com base em impulsos elétricos que você não está controlando e não está sendo 100% racional, porque você não queria estar tendo esse tipo de pensamento, mas você fica criando eles e muitas vezes é até consciente, você quer fazer aquilo, mas isso é destrutivo, você não precisa ficar se preocupando. Então, através do nosso pensamento, nós pegamos imagens, manipulamos imagens, que nada mais são que padrões neurais, impulsos elétricos, e conseguimos estruturar isso, organizar isso de uma maneira a imaginar. Imaginação nada mais é do que a organização de padrões de sinapses neurais de uma forma a imaginar o futuro. E é aí que começa a surgir o problema, porque quando o Carlinhos está em casa e ele começa, através do neocórtex, estruturar memórias, estruturar imagens, para formar, para criar, para imaginar um futuro, ele começa a pensar em todas as desgraças que podem acontecer. Ele cria a imagem de um estupro, ele cria a imagem de um bandido distraído na casa dele, do notebook dele que vai ser roubado,
dos documentos deles que estão no notebook, do chefe que vai demitir ele depois que ele for roubado, porque lá tem um trabalho muito importante. Além disso, tem o guarda-roupa novo dele que ele comprou e provavelmente o bandido vai quebrar. E ele começa a viajar na maionese, da própria cabeça dele. Por quê? Porque temos um neocórtex. Porque através do nosso neocórtex conseguimos acessar as nossas memórias, acessar as nossas experiências passadas e, com base em tudo isso, organizar e criar um futuro. O coelhinho não faz isso. O coelhinho não tem um neocórtex. Então o coelhinho só tem aquela estrutura primitiva. Ele vê a ameaça, ele reage, entra na toca e beleza. Ele vai se acalmar, ele vai ativar o segundo componente do sistema nervoso autônomo, que é o sistema parasimpático, que é como se fosse o freio. Então, temos o sistema simpático, que é o acelerador, e o parasimpático, que é o freio, que vai fazer o coelhinho se tranquilizar lá na toca, para depois sair e voltar a comer relva dele. Nós não. Nós ativamos o sistema simpático, entramos em casa, beleza, estamos livres da ameaça. Mas, a partir daí, começamos a imaginar. E agora, o que é ansiedade? Segura essa. A ansiedade nada mais é do que o disparo de uma reação de luta ou fuga. Está tranquilo, fica ofegante, você começa a pensar em tudo de errado que vai acontecer e você acaba ativando uma reação de luta e fuga. Você fica ofegante, você fica preocupado. E nesse momento você ativa o seu sistema nervoso simpático. E nesse momento você fica ansioso. E qual o grande problema do ser humano? É a imaginação. Então, no caso do ser humano, podemos associar que a ansiedade é igual à imaginação. Ansiedade é foco em uma imaginação, boa ou ruim, não importa. Ansiedade é o foco em uma imaginação que acaba por ativar o nosso sistema simpático. E olha que loucura, nós nos achamos muito melhores que os animais e acabamos esquecendo, muita gente nem sabe, que compartilhamos a mesma estrutura em o nosso cérebro. Nosso cérebrozão tem a mesma estrutura do cérebrozinho. E essa estrutura ela foi muito importante no cérebro humano. Nós necessitamos de toda essa preparação gerada pelo nosso sistema simpático. Imagina os nossos ancestrais lá na selva, caçando, procurando alimento, e de repente aparece um javali gigante. Naquele momento, o cara ele teria duas possibilidades. Ou ele pega o arpão dele e lança no olho do javali e volta para casa com um churrasco, ou, se for um bicho muito grande, imediatamente ele não pensa, tá? Ele não vai pensar, ele só vai correr, subir numa árvore. Isso é incrível. Nós temos uma capacidade incrível que, devido a alguns fatores, começou a nos gerar alguns problemas. Eu já vou falar. Mas perceba que a ansiedade, na sua forma mais primitiva, ela é linda e extremamente importante para nós. É importante para você, quando está dirigindo, não atropelar uma criança que atravessa na frente do carro. Ela é importante diversas vezes para que você não pense que está vindo bandido. Tá bom? Então essa estrutura, ela fez parte do nosso desenvolvimento e carregamos geneticamente a ansiedade em nosso cérebro, tá? Qual é o problema? O problema vem quando, através da nossa evolução do nosso cérebro mais avançado, conseguimos fazer a ativação da amígdala e de todo o sistema primitivo do cérebro do coelho através do nosso pensamento, através da nossa imaginação, através daquela organização de imagens, tá? Então, o coelho tá na toca, ele não quer saber de nada, ele não tá pensando, ele só tá esperando, porque instintivamente ele sabe que ele deve fazer aquilo, o guepardo ir embora para depois ele sair. O Carlinhos, ele vai estar lá na casa dele, pensando no chefe, no roubo, no estupro, e através disso ele vai viver o restante da noite, o restante dos dias seguintes, numa ameaça constante. Ele vai se sentir constantemente e reagir constantemente como se estivesse ameaçado. Por quê? Porque ele fica cutucando o cérebro do coelhinho, entre aspas, ele cutuca o cérebro do coelhinho com o pensamento. E o nosso cérebro não tem como diferenciar imaginação de realidade. É por isso que eu faço hipnose, é por isso que as pessoas
vem os artistas dela, ela alucina, ela vê dragão, vê a Mia Khalifa, vê o James Bond, porque nós não diferenciamos imaginação de realidade. Tá aí mais uma prova. Através da imaginação, ativamos uma estrutura que só deveria ser ativada em situações de perigo. Mas não existe filtro para saber quando uma situação de perigo é real ou imaginária. Não, se é perigo, ativa. Nosso cérebro não tem uma evolução de uma estrutura intermediária para filtrar. Eu acho que é o meu amigo querendo me dar um susto. Não, eu acho que dessa vez aqui eu realmente preciso correr. Não, você não vai identificar um susto de uma situação real de perigo. É tanto que depois que você toma um susto, você fica até meio puto por ter sido um susto. Você fala, caramba, meu coração tá acelerado aqui, mas só foi um susto, que idiota que eu sou, tô sozinho aqui em casa, mas bateu o vento aqui, eu me assustei. Só depois que você pensa, sempre vai ser assim. Quando você está numa situação em que você precisa desviar de alguma coisa, vai cair um poste na sua cabeça e você... Só depois que você pensa, você fala, caramba, eu quase morri. Imagina se isso viesse antes, precedendo a ativação da amígdala. Mas não. Então o que eu quero fazer aqui é te ajudar a entender que a ansiedade ela é essencial para o nosso funcionamento, porque a ansiedade nada mais é que uma ativação da amígdala, e a amígdala nada mais serve para aqui ativar uma reação de lutar ou de fugir, que foi muito importante para os nossos ancestrais, que é muito importante para o seu cachorro, para o seu gato, para o seu coelho, para o seu papagaio, para os mamíferos, tá bom? Para que eles consigam sobreviver e para que a nossa espécie esteja aqui hoje criando Instagram, criando barrinha de cereal e pedindo pizza. Mas nem sempre foi assim. E até hoje ainda precisamos dessa estrutura para diversas situações do nosso dia a dia. Então, não crucifique a ansiedade. Se você se sente ansioso, é devido a esse mecanismo que fica constantemente sendo ativado em momentos que não deveria. E o que eu vou te fazer aqui é te dar caminhos, formas de agir diretamente nesse sistema. Mas primordial que você compreenda que não é algo ruim e que não vai te matar. Pelo contrário, serve para fazer com que você sobreviva, tá bom? Então a ansiedade em si, ela não é uma doença. Ansiedade é a ativação de um sistema extremamente importante para a nossa sobrevivência. Mas, devido ao fato do cérebro humano não vir com manual de instruções, ativamos ele em momentos que não deveria, tá? Mas eu vou te ajudar aqui hoje a entender isso melhor e conseguir controlar essa estrutura. Que é bem simples de entender. Eu espero que tenha ficado muito claro para você. Só é você imaginar o momento em que você recebe uma ligação da sua mãe, do seu chefe, tá? Você recebe a ligação, ou ele te chama na sala dele, chamou você, ansiedade, você manda um sinal pra amígdala, que manda pro hipotálamo, que te deixa preparado, você fica pálido, pronto pra lutar, pronto pra correr. Nesse momento, você... caramba, o que é que vai acontecer? E você começa, com base no que você já viveu, com base nas suas memórias, criar imagens com base na sua vivência e organizar e criar. E na semana passada ele mandou o João embora, então provavelmente hoje ele também. Será que ele vai me mandar embora? Mas eu acho que na verdade foi porque eu esqueci de entregar o relatório, tá faltando algum detalhe. Você começa a pegar o passado para criar o futuro. Então outro equívoco muito comum é associar a ansiedade com simplesmente excesso de futuro. Mas não, a ansiedade, a imaginação, pode ser passado, pode ser futuro. Você só fez a ativação desse sistema todo por um processo imaginativo, com base nas suas experiências, com base no seu estado emocional. Já que a amígdala faz parte de uma área emocional, com base na sua emoção, você vai... e minha mãe, meu Deus do céu, esqueci de fazer aquilo, e será que ela... E a ansiedade é isso, tá? É você imaginando. É você focando em imaginações, tanto boas quanto ruins. É claro, você pode estar imaginando também sobre como vai ser incrível aquele jantar, sobre como vai ser tudo uma maravilha, e você começa a palpitar. Aquela apresentação sua que vai ser linda, e começa as mil maravilhas, e você já está ansioso, imaginando algo bom. Você está imaginando com base nas suas experiências, com base na sua memória, no seu estado emocional, você começa, vai ser
vai ser muito bom aquela apresentação e eu vou receber aquela promoção finalmente, mas altera um pouquinho o seu estado emocional. Ou entra algum pensamento aqui, você começa a pensar algo que não está muito de acordo com isso, para você ver se toda essa cadeia não vai mudar para cara, mas vai ter muita gente, hein? E se eu esquecer? E aí você começa já a imaginar tudo de pior que vai acontecer, que não vão gostar da sua apresentação, que quando você estiver lá naquele auditório, diante de todas aquelas pessoas, você vai se cagar, vai ser um desastre, e você recebe uma mensagem do seu namorado, da sua namorada, e você começa, ai meu Deus, eu acho que ele não me mandou mensagem ainda, acho que ele tá me traindo. E ele disse que ia com o João, mas na verdade ele tá com a Carla. Olha, você tá pegando memórias e projetando. Então se liga que muitas vezes você fica ansioso por experiências passadas. E você começa a projetar nas experiências atuais coisas passadas. Então perceba que a ansiedade, querer dar um nome para algo, é uma bobagem. Tá? Vamos falar disso daqui a pouco. Mas já começa a perceber que ansiedade é uma bobagem, o nome ansiedade é uma bobagem. Porque estamos falando de um processo emocional. Estamos falando de um sentimento, de uma interpretação sua e pessoal. É você imaginando, seja positivo, seja negativo, com base nas experiências, com base no seu estado. Você lembra do que aconteceu 1 hora atrás, que você tropeçou, e que porque você acabou tropeçando agora, quando você estiver caminhando ali na frente do pessoal também você vai tropeçar, e ali tem um grupo de pessoas muito grande, se você tropeçar na frente daquelas pessoas, ela vai rir de você, e tem os meus amigos aqui. Então, começa a perceber aí que isso se dá simplesmente pelo foco na imaginação. Ansiedade, então, é imaginação. E tendo isso claro, eu quero chamar a sua atenção para outro fato. É muito importante ter isso bem claro. Independente de qual seja, todo transtorno de ansiedade se caracteriza igual, só vai mudar o gatilho. Todo transtorno de ansiedade vai se dar pela ativação da amígdala. Isso porque no DSM-5 não existe só um tipo de ansiedade. Existe a TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, o transtorno de estresse pós-traumático, o TOC, o transtorno de ansiedade social. Então vai ter aí uma porrada de categorização, um monte de classificação da ansiedade. Mas isso só serve para criação de estatística, isso só vai servir para o seu psiquiatra, para a galera que está estudando. Não é algo que você deve focar. Só o que você deve prestar atenção, só o que eu quero te atentar é na relação que vai existir, justamente por esse mecanismo, uma relação entre a ansiedade, o medo e a fobia. Porque os três vai se dar pela ativação da amígdala. E a partir daí vai ter o transtorno social, que é quando a pessoa fica ansiosa por imaginar falando com pessoas. Vai ter o TOI, que é quando a pessoa fica ansiosa porque as coisas não estão certinhas. Vamos ter a fobia, que é quando a pessoa fica ansiosa porque imagina que no quarto dela tem uma barata. Mas como eu falei, a relação maior vai ser ansiedade, medo e fobia. O problema é que as pessoas elas começam a se preocupar muito querendo saber o que especificamente eu tenho, se é uma fobia social, se é uma ansiedade normal, se já está virando uma tag. Isso é bem compreensível, porque nós temos um problema com a palavra ansiedade. Acontece o mesmo problema que temos com a palavra memória. Nós usamos a palavra memória para nos referir a diversos processos que não tem nada a ver um com o outro. Então, lembrar de uma fórmula matemática, lembrar de um dia na sua infância, lembrar de um episódio que foi muito traumático para você. São processos completamente diferentes tratando do cérebro. Mas, por se dar essa relação de evocar algo do passado, chamamos memória. E o mesmo acontece com ansiedade. Temos aí várias coisas que, se você for olhar direitinho e estudar bem, são coisas que não têm muita relação. Então vai ter a pessoa nominalizando ansiedade quando ela vai dormir, fica com insônia, porque ela começa a pensar no que é que vai fazer no outro dia, na lista de compra do mercado. Tem a pessoa que está trabalhando e ela começa a descontrolar também o pensamento dela, onde ela pensa que eu tenho que colocar um alarme aqui, senão daqui a pouco eu perco o lixo. Ah, se eu perder o lixo, minha casa vai ficar fedendo igual na semana passada, que eu também perdi o carro do lixo. Ah, e fedor, caramba, minha rua fede muito, porque aqui eu não tenho rede de esgoto e o prefeito é uma bosta mesmo, viu? E esse Brasil tá uma merda. E esse governo, corrupção, tem muita corrupção. E caramba, eu tô sem dinheiro, porque na verdade tá faltando tomate lá em casa. Ou seja, a pessoa, ela não consegue fazer direcionamento nenhum do tipo de pensamento, nem do que ela tá fazendo naquele momento, e ela é bombardeada de pensamentos. É o que eu chamo
a bateria da minha câmera acabou, então não estranhe se estiver um pouco diferente a posição. Eu vou buscar retomar o raciocínio. Como eu estava falando, usamos a palavra ansiedade errado para se referir a vários processos. Então tem o caso da pessoa que deita para dormir, mas ela não consegue porque ela fica pensando em tudo que ela vai fazer no outro dia e aquilo deixa ela com insônia, ela não consegue dormir, ela acorda no outro dia mal porque ela passou a noite inteira pensando que ela tinha que levar as crianças para a escola e que ela ia pentear o cabelo da filha. Isso é o que eu chamo de diarreia mental. A pessoa realmente não tem qualquer controle sobre o fluxo de pensamentos dela, sobre para onde que ela vai direcionar aqueles pensamentos. E a pessoa tem essa diarreia mental. Então, como eu falei, ansiedade é uma coisa normal. É você querer se antecipar, porque isso já foi importante para nós um dia. Não só no momento realmente de lutar, mas no momento em que o nosso ancestral estava lá olhando as estrelas e ele tinha que realmente se assustar com tudo, porque ele tinha que estar sempre prevendo o futuro, porque qualquer coisinha significava morte, significava acabar com os genes dele e não perpetuar a espécie. Então, a ansiedade foi importante evolutivamente. E mesmo em algum nível, sendo algo normal, você deve aplicar todas as dicas que eu vou te falar aqui, porque essa relação que é criada, essa nominalização generalizada, é muito compreensível justamente porque um vai evoluir para o outro, como eu falei, tanto imediatamente quanto em um processo futuro e cumulativo. Então a pessoa que ela está pensando o que ela vai fazer no outro dia, e que ela vai fazer uma apresentação na escola, e que quando ela estiver lá na frente, ela vai esquecer tudo, e ela vai tropeçar no palco, vai cair no meio de todo mundo, e através daquilo ela está deitada, dormindo, e começa a ativar. Ela mexe no cérebrozinho lá do coelho, só por ter imaginado que tudo daria errado, tá bom? Então, de forma imediata, um pode acabar levando ao outro. A pessoa tá ansiosa e ela percebe que tá ansiosa e aquilo deixa ela mais ansiosa. E na cama ela começa palpitação e fica pálida e fica ofegante, e dilata a pupila, boca seca, e ela tá preparada para lutar ou fugir enquanto ela deveria estar se preparando para dormir. Tanto de imediato, como eu falei, como de forma futura. Então, essa diarreia mental ou vai evoluir a um ponto de ficar insuportável, você com você mesmo, você com seus próprios pensamentos e a sua desinquietude mental, essa barulheira que te faz ficar cansado, te faz ficar sempre exausto, você dorme, parece que você não descansou por causa de toda a noite que foi horrível, você acordou 500 vezes. Então a insônia muitas vezes vai ter essa raiz na ansiedade, e que seria algo simples de se controlar. Passe a aplicar as dicas aqui, mas insônia já entra também em outro patamar, já é assunto para outro vídeo. A questão é que a diarreia mental pode ficar insuportável ou pode evoluir também para um ponto de mau funcionamento do cérebro, onde você vai estar ativando o cérebro do coelho quando não deveria. Você está conversando com seu amigo e começa a ficar ofegante. Que isso vai ser o que comumente vai ser chamado de crise de pânico, que é quando a pessoa realmente atinge esse platô e ativa realmente o cérebro do coelho. É o que é chamado de síndrome do pânico, crise de pânico, crise de ansiedade, algo do tipo. Então, daqui a pouco eu vou fazer uma separação que vai englobar todos os tipos de ansiedade, desde o momento que você vai dormir, até o momento em que você recebe uma mensagem, ou no momento em que seu namorado abre um loop e fala, não, já cansei de conversar por hoje, amanhã a gente termina essa conversa. E no outro dia o foco da discussão passa a nem ser mais o que vocês estavam discutindo, passa a ser o porquê dele deixou você, ele foi dormir, deixou você ansiosa. Tudo isso aqui vai ser englobado nas soluções que eu vou te passar e nas explicações que eu vou fazer agora. Basicamente, existem dois tipos de ansiedade. Ansiedade mental e ansiedade fisiológica. Qual a diferença entre cada uma? Muitas pessoas sentem essa ansiedade mental, essa falta de controle dos pensamentos, essa loucura na própria mente, aquela coisa desenfreada, mas isso não chega a se manifestar de maneira descontrolada no corpo, ou não ainda. A falta de controle, por enquanto, está na mente, que pode acabar evoluindo para o corpo. E esse primeiro tipo é bem fácil de ser identificado. É fácil de identificar tanto na forma de pensar da pessoa, na sua forma de pensar, e isso aí é algo interno seu, quanto na forma que você se expressa. E você consegue identificar esse tipo no pensamento, pelo que eu já expliquei, que é a inquietação mental, hipervigilância, é realmente essa diarreia mental, é você ficar alerta 24 horas por dia, você está sempre preparado para lutar ou fugir na sua própria mente. Perceba que você ainda não ativou o coelhinho, tá? Porque estamos falando do primeiro tipo, que é na mente.
Então, tá na forma que você pensa, na forma que você está se sentindo, e você também vai manifestar ela na forma que você se expressa. Que é a pessoa que fica balançando a perna o tempo todo, a pessoa tá sempre mexendo em algo e... cara, é que eu não consigo... Agora que, assim... é a pessoa que ela pega um livro pra ler e ela abre primeiro a última página pra saber quantas páginas o livro tem, porque ela quer terminar logo. Ou então, aquele cara que... Homem faz muito isso. E não é dizer que fez uma vez ou outra porque tá com pressa, não. É direto. O cara tá indo no banheiro lá, fazer o número 1. Aí, antes de terminar, ele já puxa a descarga. Ou seja, o cara se antecipa até no momento de puxar a corda da descarga. Quem não conhece aquela pessoa, ou quem sabe essa pessoa é você mesmo, que tá almoçando, cortando aqui a carne, monta o garfo, tá mastigando e já tá com outro ali na fila. Pra não perder tempo, né? Ou a pessoa que tá sempre rolando na unha e morde o canto da boca. É tanto impulso neural, é tanto estímulo, que a pessoa não consegue sossegar um minuto. Ela tem que, ou não, ou desabutua e abutua. Então perceba que esse já é o começo de algo que pode acabar se tornando bem disfuncional depois, que é a ativação daquele cérebrozinho do coelho. Porque digamos que essa pessoa não tá plenamente com o seu sistema parasimpático ativado. É o segundo componente do sistema nervoso autônomo, que é responsável pela digestão e pela tranquilidade. A pessoa não chega a estar com o cérebro do coelho ativar e pálida, mas ela também não chega a estar longe de estar tranquila. Então, é compreensível porque de um acabar evoluindo para o outro. E o segundo tipo é a ansiedade fisiológica. A pessoa tá lá no churrasco com os amigos e do nada começa a ficar ofegante e o batimento cardíaco já acelera e você já nota a pessoa pálida e não necessariamente tem que existir uma relação com o pensamento nesse caso. Isso aí já se torna algo mais complexo que merece uma análise muito mais específica para identificar o gatilho dessa pessoa, que foi gerado também por algum mau funcionamento do cérebro, alguma interpretação de ameaça. Então tem algum elemento no ambiente que acaba servindo como um gatilho para disparar aquele estado por algo que aconteceu no passado. Pode acontecer nem ser um passado tão remoto, pode ser um passado com o namorado dela e ela traz aquilo quando ela vai se encontrar toda vez com o namorado atual dela. Assim como pode parecer que é sempre que ela encontra o namorado, mas quando na verdade não tem a ver especificamente com o namorado, pode ser alguma insegurança interna dela por algo muito anterior a isso que não adianta ficar racionalizando. Aí, só hipnose. Mas vamos lá, agora na parte de como lidar. Tranquilo? Entendido quais são os dois tipos de ansiedade. O primeiro ponto para você começar a lidar com a ansiedade mental, tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre corporal, sobre essa em que a pessoa tá lá e a ativou, ou vai servir também para quando a pessoa deixou de se controlar aqui, não cuidou dessa parte mental e acabou ativando. Se ativou por um pensamento ou se ativou involuntariamente, eu vou explicar já já como lidar com isso, mas agora vai primeiro para essa parte aqui de você consigo mesmo, internamente, com seus pensamentos e ainda não evoluiu para o corpo. Primeiro passo, aceite e internalize a mentalidade de que você não é nada, você não é portador de nada. As pessoas falam como se fosse algo de estimação. Ah, eu sofro de ansiedade. Ah, eu sou portador de ansiedade. Reportagens, é muito comum nas reportagens passar na manchete principal. Ah, o cantor não sei quem descobre que ele é portador de ansiedade. E quer saber por que isso é muito errado? Porque o diagnóstico é apenas uma nominalização, tá? No fundo, ninguém sabe o que é que você tem. O psiquiatra, ele gerou aquele diagnóstico com base em requisitos que estão de acordo com o DSM-5, que é um livro que está lá dizendo isso aqui é provável, é um indicador de ansiedade. Mas no final, tudo vai ser sentimento e emoção. Como eu falei, é o seu estado emocional que vai desencadear, engatilhar a formação de todos aqueles padrões mentais criando imaginações. Sentimentos são percepções, são interpretações e a emoção mora no corpo, o sintoma não.
O sintoma é o nome. A emoção está acontecendo aqui, mas você não pode dar um nome para isso. Porque no final a gente só sabe que vai ter uma ativação da amígdala lá, você mexeu com o coelhinho, você acabou de ativar um estado de luta ou fuga. Se ativaram duas bolinhas, duas massinhas de neurônios no teu cérebro, foi um resultado que te fez descontrolar a sua fisiologia corporal. Mas de onde veio isso, tá? O nome que eu dou a isso aqui que está acontecendo fora, eu dou qualquer nome. Sendo assim, ansiedade é só um nome. A ansiedade não é o problema. A ansiedade é algo bom, nos protege. Ou realmente, literalmente, é um sentimento bom. O moleque vai ganhar aquele videogame que ele tanto queria. A expectativa que ele vai ter, ele vai ficar ansioso, ele vai ativar o cérebro do coelho. Eu não acredito que eu vou ganhar aquele videogame, cara, que coisa legal. Nesse momento vai ser um sentimento gostoso dentro dele. Então, não é a ansiedade em si, é a angústia gerada pela ansiedade. O problema é você ficar ouvindo que é errado sentir ansiedade e por causa disso ficar mais ansioso ao ponto de perder o controle, tá? E aí o que acontece com uma pessoa que toma um remédio? Ela deixou isso crescer tanto, saiu tanto do controle, que ela ativou o cérebro do coelho, teve uma crise no meio da rua e foi levada para o posto. Lá ela vai receber remédio até pelo ouvido, depois vai ser encaminhada para algum psiquiatra, que vai fazer a manutenção das doses daquele remédio, mas aí já vai vir os colaterais do remédio, já vão vir os testes. Que ser humano, para a psiquiatria, comumente é usado como rato de laboratório. É feito o teste nos ratinhos e ainda você vai passar pelo teste para saber se os colaterais daquele serão suportáveis para você, senão você vai tomar mais uns 3 remédios para controlar os colaterais, senão vai ter que aumentar a dose, vai mudar, e vai ser o Rivotril, o clonazepam e tal, e vai ficar sempre nesse ajuste. Remédio, 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 mais remédio, até um ponto que a pessoa não sente mais nada. De tanto tomar remédio já tá... A pessoa fica abobada. Ela não tá mais realmente e nem ativando aqui. Porque o remédio vai agir na fisiologia, interrompendo as sinapses, que são importantes também para a geração de todos os tipos de emoções. Você interrompe as sinapses. Com isso, você interrompe a conexão do hipotálamo com as suprarrenais. Isso faz com que a pessoa não ative mais o cérebro do coelho quando não deveria, mas a pessoa deixa de sentir tudo. A pessoa fica apática. Tá gostando? Tá. É muito legal isso aqui. Não, mas você não ficou triste com... eu fiquei triste, né? Que pena. A pessoa deixa de sentir completamente. Sendo que o uso do remédio vai ser apenas uma tentativa de solucionar a fisiologia. O momento em que você dispara e fica super ansioso, o remédio vai querer amenizar isso. Mas perceba que por tudo que eu venho te explicando até esse ponto, não nasce na fisiologia. É por isso que o remédio não cura. Eu tô para ver, se você conhece alguém, me fale, que se curou tomando ansiolítico, alguém que se curou de ansiedade tomando ansiolítico. Tomando o remédio só serve para remediar. Ele remedia, ele cria um tempo, um espaço de ação para você buscar uma ajuda efetiva para aquilo, a não ser que você queira passar a vida inteira dependente do remédio, mas ele só remedia. É por isso que remédio não cura. Mais uma vez, deixo claro, assim como no vídeo da depressão, que você não vai ser responsável de parar de tomar o seu remédio, ninguém pode te mandar fazer isso, tá bom? Nem o seu coach, nem ninguém. É o seu psiquiatra. Aplica o que eu vou te ensinar aqui e o seu psiquiatra vai perceber toda a evolução no seu estado emocional, sentimental, e ele vai fazer a diminuição das doses, até fazer uma suspensão completa do seu medicamento, tá bom? Se você aplicar o que eu vou te passar aqui, tem casos de pessoas que aplicando só isso aqui se livraram completamente e definitivamente do uso de medicamentos. E como a gente está falando de sentimento, de emoção, de algo completamente subjetivo e individual, é justamente por esse motivo que a hipnose vai tão na jugular do problema. Porque através da hipnose, do acesso subconsciente, conseguimos fazer uma análise individual, específica, analisando aquela pessoa como um todo o seu contexto. Então na hipnose a gente vai direto na jugular do problema, para a partir disso criar novos caminhos neurais no cérebro daquela pessoa de forma natural, definitiva
sem destruir o cérebro da pessoa aos poucos, sem estar triturando com remédio, sem fazer a pessoa de rato, tá? A hipnose é a única ferramenta capaz de fazer isso. Associada a outras terapias, a gente vai conseguir acessar o porão da mente da pessoa, como eu gosto de falar. Porque é lá que a gente vai saber o que é que está gerando aquela ansiedade, o que é que está fazendo com que aquela pessoa tenha esse descompasso mental, tá bom? Mas, se por algum motivo você não pode buscar um profissional de hipnoterapia nesse momento para te ajudar nesse problema, tá aí esse vídeo para você. Porque tudo que eu vou te passar aqui serão dicas focadas no ser humano e não no seu diagnóstico. Por isso que isso vai ser completamente diferente de tudo que você costuma ouvir por aí. Porque tudo que eu vou te passar aqui vai poder, além de remediar, vai poder te curar de forma definitiva, efetiva, e você vai fazer isso sozinho, você vai se curar sozinho, porque tá tudo dentro de você. Se você começa a se atentar para alguns recursos, você vai ver a melhora que você vai ter na sua vida, tá bom? E como você viu que a ansiedade é algo natural, você vai passar por todas essas espécies, essas categorizações de ansiedade em algum momento da sua vida. Não tem como correr. Você é um ser humano, você vai se sentir ansioso de forma negativa em diversos momentos da sua vida, enquanto você não aprende a realmente direcionar a sua imaginação e os seus pensamentos, tá bom? Por isso, o primeiro passo realmente aplicável para você em um momento de ansiedade é: abrace e se torne consciente. Abrace. Que coisa louca, né? Todo mundo falando que é ruim, que você precisa se livrar. E eu tô te dizendo para abraçar. Independente de qual seja, é ruim. Mas abrace, não vá contra. Porque nesse momento você está tendo pensamentos negativos, sentimentos negativos, pensamentos de e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se não acontecer dessa forma. Você está tendo todos esses pensamentos de e fica mal por isso. O pensamento já é ruim e você gera uma interpretação de que você está tendo aquilo e começa a sentir ainda pior, você entra num duplo ciclo negativo. Você está passando pelo estado que é ruim e você fica gerando uma interpretação ruim que fica se retroalimentando, vira um loop de alimentação da sua própria ansiedade. Então, se tá lá, se isso foi importante para a nossa sobrevivência até agora, antes de querer lidar, antes de querer remediar, na verdade você já vai estar lidando. Abrace e se torne consciente de que você está tendo, tranquilo? Mas sem querer ir contra, sem querer negar, não ainda, tá? Abrace e beleza. Tô tendo ansiedade. Pô, que doido. Tô ativando algo aqui que foi muito importante para minha sobrevivência. Tenha essa reinterpretação, tá? Essa primeira psicoeducação que eu fiz aqui com você durante todo esse vídeo foi muito importante para que você possa fazer isso de uma maneira realmente empática com o seu próprio sentimento, consigo mesmo e não de negação. Se eu te falasse que simplesmente abraça a ansiedade e acabou o vídeo, não vai rolar. Porque aqui eu realmente quero que você aceite isso, tá bom? Senão eu não te falar daqui meia hora, uma hora, sobre tudo que eu expliquei aqui. Abraçou, se tornou consciente, você vai se tornar consciente também dos dois tipos de ansiedade mental que você pode estar tendo. Mais uma nova categorização, tá bom? Que vai ser imaginar coisas ruins ou sentir ansioso propriamente dito. Calma, vamos primeiro por imaginar coisas ruins. Você é a pessoa que vai para as férias e você imagina o carro batendo, você imagina que você vai morrer a qualquer momento, você imagina que o barco vai virar, você imagina que você vai ser, quando chegar lá na ilha, vai ter algum elemento lá que vai te estuprar, vai tirar a tua roupa, vai te roubar, e dentro do hotel, e você não vai conseguir trancar a porta e tal. Se você é sempre pego por esse tipo de pensamento, e que você vê aquela pessoa e você quer falar com ela, mas tem muita gente ao redor e vão me julgar, e eu não sei o que é que ela vai pensar, mas e se eu falar errado, e se eu não apresentar como eu deveria, e se, vai estar sempre nesse se, e você sempre gerando pensamentos extremamente ruins, extremamente negativos, tá bom? Querendo prever o futuro, antecipando, e tá nesse loop de ansiedade negativa. Beleza, identificou isso, tá consciente, tá abraçando, tendo completa percepção de que você só tá tentando prever o futuro porque isso já foi útil. Mas para esse momento, que tem Instagram, que tem um barrinho de cereal, não faz mais sentido gastar tanta energia com isso, prevendo, querendo prever, imaginar coisas negativas e que na verdade muitas delas nunca chegarão a acontecer.
Quantas das suas previsões negativas realmente aconteceram? Tá? Então, primeiro, consciente, abraçou. A primeira arma que você vai usar contra esse tipo de ansiedade, depois de ter aceitado, é desenvolver um treino mental para quando isso vir na sua mente, você simplesmente repetir e analisar que não é porque eu estou imaginando que vai acontecer. Só isso. E isso é muito efetivo, tá? Presta atenção. Se você fosse anotar uma frase aqui desse vídeo, a mais importante seria essa. Não é porque eu estou imaginando que vai acontecer. Por que essa frase é tão importante? Porque através dela você vai conseguir focar a sua atenção no que você pretende realizar e não no que você tem medo de que aconteça, tá? Se você quer chegar do outro lado, o que você quer realizar é chegar lá. Mas está se travando e gastando energia porque você está pensando em tudo que pode dar errado. Então, aceita e desenvolva esse músculo, essa mentalidade. E sempre que vem algo negativo, você captura, pega ele, observa, mas você não consegue simplesmente controlar os pensamentos, tá? Não é porque vem um pensamento negativo que você vai dizer, ah, eu tô pensando aqui que meu carro vai bater. Ah, não vou pensar mais nisso. Isso não vai funcionar, porque quando você não tenta pensar em algo, que você acaba fazendo é pensando naquilo. Quem não conhece aquele ditado? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Aquele ditado é muito real. E isso faz referência a uma das regras da mente, que é o que você foca se expande. O que você foca, a sua percepção se amplia em relação àquilo. Olha aí na internet algum modelo de moto, ou se você já passou pela experiência de comprar algum carro, algum modelo de moto, de celular, você passa a observar muito mais aquela moto, daquele modelo na rua, daquele celular, daquele aparelho que você quer comprar. Porque você passou a direcionar um pouquinho de foco e sua percepção se amplia em relação àquilo. Parece que tem mais daquele carro aqui, na cidade aumentou. Não, não aumentou, a sua percepção aumentou. Então aquele ditado, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, é real. É por esse motivo que você não consegue parar de pensar no negativo. E é a dica que muita gente dá por aí. Ah, não pense negativo, não pense negativo. Não rola, tá? Não pense em um elefante vermelho, você pensa no elefante vermelho. Não pensar no negativo vai apenas ampliar a sua percepção para coisas ruins e negativas. Porque não dá para controlar pensamentos, ele vai ficar lá. Ah, eu não vou pensar hoje no meu cachorro que morreu. Não, não é isso que eu estou dizendo. Não estou dizendo para não pensar, não estou dizendo para não pensar no barco que está caindo. Por isso que tudo aqui que eu estou falando se interliga e você deve prestar muita atenção e aplicar. O que eu estou te falando para fazer é pegar o pensamento, capturar ele, abraçar. Meu barco vai virar. Cara, que doideira. Acabou de capturar. Não é porque eu estou imaginando que vai acontecer. Nesse momento, o pensamento que você acaba de pegar, você reinterpreta ele e dá um novo significado para esse pensamento. Meu barco vai virar. Cara, que loucura. Pega, abraça. Isso aqui já foi útil para mim um dia, essa negatividade, porque eu assisti um vídeo lá sobre ansiedade. Eu sei que isso aqui é o normal, mas não é porque eu estou imaginando que vai acontecer, tá? Então, eu tô ansioso porque eu vou para aquelas séries e vai ser maravilhoso. Eu vou passar para aquela ilha, mas meu barco vai virar. Captura. Cara, que loucura. Obrigado, mente. Agradeço a sua mente por ter colocado esse pensamento. É um pensamento de preservação. Então, tornou consciente, abraçou, agradeceu a sua mente, obrigado, mente. Eu realmente faço isso. Quando vem pensamento negativo na minha cabeça, eu agradeço a minha mente. Obrigado, mente, mas tá tranquilo, pode ir, que não é porque eu tô imaginando que vai acontecer. Ah, mas eu não parei de pensar no barco virando. Eu não disse que você ia parar, eu não disse que tem como parar, tá? O pensamento tá lá, mas agora você deu uma nova interpretação. Pô, obrigado, mente. Mas que doideira, não é porque eu tô imaginando que vai acontecer. E isso é poderosíssimo demais, tá? Note isso. Não é porque eu tô imaginando que vai acontecer. Sendo que antecedendo a isso vem tornar consciente, afinal você não vai negar o que você não está consciente, abraçar, para que aí você possa viver bem com o pensamento quando ele não sumir, depois de ter dado o significado. Não é porque eu estou imaginando que vai acontecer. Obrigado, mente. Tá bom? Ainda para essa parte de negatividade, tem outro exercício que você pode fazer, e esse daqui que eu acabei de passar, ele é imediato. Sempre que você tiver o pensamento, faça isso. Abrace, agradeça e reinterprete.
tá bom? Não é porque eu tô imaginando que vai acontecer. Isso é suficiente, isso é mortal para a sua ansiedade, isso vai ser matador, tá? Existe outro exercício que também já é muito documentado pela ciência, para essa parte de direcionar o seu pensamento e naturalmente e gradativamente fazer com que essa incidência de pensamento diminua cada vez mais. Porque perceba que você pode ter um alto fluxo desse tipo de pensamento e você com cada um ir negando. Quanto mais você faz isso, mais ele diminui. Mas se você quiser dar um combo, um plus, que vai gastar um pouco mais de energia, e nós seres humanos odiamos coisas que gastam energia, quando eu passo algum exercício para alguém fazer, a pessoa fala, mas eu vou ter que fazer isso aí, é? Pessoas não gostam realmente, mas aqui a gente está falando da sua saúde mental. O que eu falei agora já vai ser extremamente eficaz, mas se você quiser dar um combo para complementar isso, o que você pode fazer em conjunto é um exercício, que como eu falei já foi muito documentado, que é o quê? Todas as noites, antes de dormir, anote 3 coisas boas que aconteceu no seu dia, 3 coisas que você é grato, tá? Não precisa ser algo grandioso, hoje eu troquei de carro. Não é toda vez na vida que você vai trocar de carro e vai ficar feliz por isso, mas coisas pequenas. Hoje eu tô feliz porque minha namorada, ela veio da rua e trouxe um açaí pra gente aqui. E foi muito massa isso, a gente fez aquele açaí, foi um momento legal. Eu tô grato porque eu tava sentado, trabalhando, e a minha esposa trouxe um copo de açaí pra mim. Que incrível. Anota isso porque você foi grato isso durante o seu dia. Eu fui grato hoje porque eu derrubei um copo no chão, melei tudo, mas o copo não quebrou. Olha que doideira, né? Você tá sendo grato por coisas simples, pequenas, mas se você fizer isso, você vai ver a melhora que isso vai dar na sua vida, tá? O plus que eu fiz dessa prática pra mim foi, durante o dia, todos os momentos negativos, eu procurar algo positivo. Pode ser uma variação também, que também é extremamente poderosa, e é a que eu faço, que é nessa parte. De tudo que acontece negativo, eu procuro o lado positivo. E essa parte não está agindo diretamente na ansiedade. A primeira dica é a mais importante porque ela age na ansiedade. Essas que eu estou te passando aqui agora são dicas que vão complementar para que você fique cada vez menos com esses pensamentos, tá? É um treino mental. Quanto mais você treina a sua mente, mais você vai ter uma mente que não vai ter esse tipo de pensamento. Você não vai nem precisar negar eles porque eles não vão existir. Então, anote 3 coisas boas antes de dormir. Qualquer coisa, pode ser qualquer coisa. E como o foco aqui não é essa técnica, eu deixo aqui de background. Se você quiser, passe a procurar o oposto positivo de tudo que acontece. Eu tropecei e caí. Mas que bom que eu não me ralei. Mas eu me ralei. Mas que bom que eu estava com o celular na mão e ele acabou caindo e não quebrou a tela. Foi um lado positivo. Então aqui a gente fecha essa parte de como lidar com ansiedade por pensamentos e imaginações negativas. Pegou, abraçou, agradece a sua mente, obrigado mente. Não é porque eu estou imaginando que vai acontecer. Beleza? E se você quiser treinar para que isso aconteça cada vez menos, escreve 3 coisas à noite, todo dia que você foi grato durante o seu dia. Eu fui grato porque eu dei o banho no meu cachorro. Eu fui grato porque hoje não teve muita louça para lavar. Eu fui grato porque hoje eu quase perco o ônibus, mas eu consegui pegar a tempo. E de background, se você quiser treinar isso, vai ser muito importante, que é procurar o oposto positivo de tudo acontecer. Eu perdi um ônibus, mas que bom que agora eu vou poder escutar mais da minha música, sentado aqui enquanto eu espero o ônibus passar. Eu vou poder sentir mais o ar. Isso é mais difícil, por isso que eu deixo só esses 2 para você, que é um age diretamente na ansiedade e o outro é um treino para você desenvolver o seu músculo de percepção, tá? E agora, como eu falei, o segundo tipo da ansiedade mental, que é o que eu chamei de se sentir ansioso propriamente dito. Já que tudo é nominalização, não vamos ficar bitolado com o nome. Que se dane o nome, que a gente quer efetividade, é que eu quero te ajudar, tá bom? Se a sua ansiedade não vir da negatividade, não vir do medo, não vir da insegurança, não vir de você imaginando que você vai cagar lá na frente de todo mundo, se não vir dessa preocupação, dessa insegurança, então a sua ansiedade é fruto de um condicionamento, tá bom? Se a ansiedade não vem de pensamentos, de imaginações negativas, ela vem de um condicionamento. E pode vir dos dois, pode misturar, o negativo pode gerar o condicionamento gera, como eu falei, um gera o outro, um alimenta o outro, por isso que é importante que você trabalhe todos. Mas o que é especificamente ansiedade por condicionamento? Um condicionamento é uma espécie de treinamento inconsciente. Você se expôs tanto àquilo que você acabou pegando
um condicionamento, tá? Muitos condicionamentos são gerados que você não se dê conta e de forma ousada, tá? Eles ultrapassam a sua consciência e são criados de forma que você nem imagina. E aí as pessoas têm medo de hipnose. Sem saber elas que conhecendo a hipnose ela consegue combater algo que realmente ela deveria ter medo, que são, por exemplo, condicionamentos. O que é um condicionamento? Digamos que seu chefe te liga todos os dias, todas as sextas-feiras, você só recebe ligação do seu chefe. Ele é a pessoa que mais te liga e sempre que ele te liga é pra dar esporro. O cara é um saco. Sempre vem um esporro e você já fica preocupado que, caramba, o que vai ser dessa vez? E ele fala. Você sai do emprego, não tá mais naquele trabalho, e você tá até no final de semana, você ainda tá trabalhando, mas tá no final de semana, lá na praia, curtindo, mas seu celular toca. Não tem a mínima possibilidade naquele momento de ser o seu chefe, porque você sabe que ele não te liga no final de semana, mas naquele momento seu coração acelera. O toque do seu celular passa a fazer seu coração acelerar. Ou despertador, você condiciona muito fácil toque de despertador. Quem nunca seguiu aquela dica de, coloque uma musiquinha no seu despertador que você vai acordar super bem com aquela música que você gosta. Você faz isso e depois de uma semana você passa a odiar com todas as forças aquela música. Porque ela fica condicionada a um momento tão ruim que era quando você acordar e você, puto da vida, você condiciona aquela música que antes era um estímulo neutro a um estímulo condicionado, que passa a ser todo o seu sentimento de ficar puto porque tá acordando. Você leva aquilo pra música. Esse é um tipo específico de condicionamento para você entender o condicionamento que acontece na ansiedade, quando você se condiciona a ficar ansioso. Mas vai ser difícil em alguns momentos você identificar se aquele sentimento está sendo por condicionamento ou por negatividade. Seu namorado te manda mensagem e abre um loop. Não posso falar agora. Amanhã a gente conversa. Né, porque aqui tá... Não, porque eu não tô conseguindo te ouvir. Não sei, abriu algum loop. Ou então, o mais comum, amanhã a gente conversa. A ansiedade vai ser condicionada com relação ao que eu vou te explicar aqui agora, ou vai ser simplesmente porque você tá imaginando coisas negativas. Você acha que ele vai te trair, você acha que o teu amigo vai te dar uma notícia horrível, você acha que ele vai contar que o cachorrinho que tava na casa dele morreu. Por isso que é tão potente você usar tudo que eu vou te passar aqui, porque a gente vai estar cobrindo todas as possíveis atuações da ansiedade e com o tempo, com a aplicação de tudo isso que eu vou te falando, com esse treino mental, você passa a se conhecer muito mais, identificar com muito mais facilidade quando que cada um está acontecendo, por quê, e você passa a masterizar a sua própria mente. Mas essa higienização interna e externa, com base em tudo que eu estou explicando, é fundamental nesse processo e vai ser essencial para te ajudar nisso. Então, como que você se condiciona para ficar ansioso? Como que funciona a ansiedade por condicionamento? Você está indo beber água, você está no banheiro e o celular faz aquele plim-plim. Você recebe uma mensagem, você estava conversando com alguém aqui agora e você recebeu uma mensagem. Nesse momento você vai ficar super ansioso para abrir a mensagem. Você quer abrir essa mensagem agora, com toda essa ansiedade, com toda essa pressa, porque realmente é importante ou porque vai te trazer satisfação? Se não for importante, não abra. Porque com essa compreensão, essa percepção disso que eu te falei aqui agora, você vai começar a identificar os momentos em que você está indo tomar banho, o celular toca e você, sem pensar, lembra que você tem alguns mecanismos cerebrais que te fazem agir sem pensar. Então você não pensou, sua mão ela foi em direção ao celular. Eu quero saber quando que foi útil na nossa evolução, na espécie, a mão ir direto pro celular quando ele toca. Não faz sentido, isso é um condicionamento. E não é realmente algo importante, alguém que tá falando, você tem que responder a mensagem agora, não sai daqui, senão a pessoa que eu tô falando aqui, que depende dessa informação, ela vai morrer. Você dificilmente vai passar por esse tipo de situação em que realmente é importante você ser imediatista na hora de pegar o celular. Você fala com seu amigo, você fala todo dia. A pessoa manda uma mensagem e você tava indo tomar banho. Você desliga o chuveiro para ir olhar a mensagem, porque você já fica com o coração começa a acelerar e você quer saber o conteúdo da mensagem, sendo que não é importante naquele momento. Mas você se treina, você se condiciona. Toda vez que o celular toca, você atende a essa expectativa sua. Então, a ansiedade não está sendo para algo realmente importante. Tá percebendo aqui a sutileza de como que você se condiciona para a ansiedade? Quando você começar a fazer isso, você vai passar a se controlar
cada vez mais. No começo vai ser difícil. Você vai estar no banho e você vai... Eu preciso olhar aquela mensagem. Você não precisa olhar aquela mensagem, você está condicionado. Se você não começar a controlar isso agora, que no começo vai ser difícil, talvez no começo você até ceda e não se puna por isso, abrace, tá? Mas perceba isso, perceba que isso pode acabar alimentando uma ansiedade que vai gerar, que vai ser gatilho para a ansiedade de pensamentos negativos. Porque se você treina muito isso, em algum momento que você não puder satisfazer algo, você vai ter pensamentos negativos por todo esse intervalo, tá? Então, digamos que você é uma pessoa super treinada, super condicionada a receber uma mensagem e abrir. Se você não abre, você vai começar a se autobombardear de pensamentos negativos de por que você tem que abrir aquela mensagem. Cara, abre logo porque agora ele vai dizer que tá com outra... Porque agora o seu chefe vai dizer que você vai ser demitido. É muito importante que você abra isso. Pô, a pessoa, ela mandou uma mensagem que vai ser muito importante para você. Você deveria abrir agora no banho. Não. Você está se treinando, você está se condicionando para isso. Em alguns momentos isso pode chegar a níveis extremos de você achar que você vai receber notícias de morte, que você precisa, é importante, quando na verdade você cria essa importância fictícia com base nessa satisfação que você está sempre gerando. Então, corte isso aos poucos, tá? Não seja tão cruel consigo mesmo, nem quando você já vê que não consigo não, que se dane, Mas beleza, treina, esteja consciente, porque a partir de agora você começa a se treinar também para ser responsável, tá bom? E como eu falei, tudo aqui é um loop que acaba contribuindo um para o outro. Se você está sempre se condicionando para esse tipo de ansiedade e você não satisfaz esse condicionamento, você recebe uma mensagem e não satisfaz, você começa a ter pensamentos negativos. Você começa a balançar o pé. Se você não satisfaz esse condicionamento, você vai morder a boca. Você vai... Não, eu preciso... Cadê o celular? Cadê o celular? Eu perdi o celular. E você está muito apertado e você precisa do banheiro e você vai lá, mas você já vai puxar descarga. Então o cérebro é um sistema, principalmente se tratando de ansiedade, que é um nome para se referir a várias coisas, vários processos. Saia pegando cada um e não deixe nenhum passar despercebido, achando que, mas eu não ligo para condicionamento não, eu só não quero ansiedade negativa mesmo. Não. Um alimenta o outro, tranquilo? Então, cuida disso. Outro fator que vai contribuir para essa ansiedade propriamente dita, tá? Lembrando que nominalização não importa, então eu mesmo criei a minha nominalização de ansiedade negativa e ansiedade propriamente dita, porque é sempre assim, na cobertura dos casos sempre vai ser isso. Outra coisa que contribui para a ansiedade propriamente dita é multitarefa. Cara, moça, corta a multitarefa, tá? Não seja multitarefa, evite se tornar multitarefa. Se você é uma pessoa multitarefas que abre 15 abas sobre assuntos diferentes, você abre uma aba, duas abas do jornal em duas manchetes diferentes, 3 vídeos de humor no YouTube, 2 guias no Facebook, uma guia ali que você quer stalkear aquela pessoa no Instagram, uma ali do Word, do trabalho que você está fazendo, que você vai deixar para daqui a pouco, porque você está procrastinando agora, enquanto é muito... Para com isso. Porque enquanto você estiver fazendo algo vindo desse condicionamento, e que é uma espécie de condicionamento também da multitarefa, desse vício de fazer sempre milhares de coisas, quando você precisar fazer uma, ou quando você estiver fazendo milhares, você vai pensar em mais milhares e vai ficar ansioso e vai começar a mexer o pezinho, tá bom? Você precisa assistir uma aula, você vai ficar durante a aula mexendo o pé porque você está ansioso. E como eu falei, não procure identificar agora, só com treino que você vai conseguir fazer isso, identificar se o seu pé mexendo é do multitarefa ou de um condicionamento que você acabou de gerar porque você quer fazer algo, você quer falar com alguém. Então, como eu falei, é um vídeo completinho, tá bom? E uma das instruções que eu tô te dando é evite multitarefa, tá bom? Multitarefa é um grande vilão para construção e geração da ansiedade em você. Não faça isso consigo mesmo. Evite, se treine, tá bom? A diminuir o multitarefa. E tudo isso que eu tô falando aqui são coisas que eu já passei. Sou um cara extremamente ansioso
Se eu fosse um psiquiatra, certamente sairia de lá com um diagnóstico bem grave sobre ansiedade um tempo atrás, mas eu consigo controlar a minha própria ansiedade, que hoje já nem me atrapalha mais, já não me torna mais disfuncional. Então, muito do que eu estou falando aqui, eu já passei, então eu sei o quanto é difícil para alguém que é multitarefa deixar de ser multitarefa. Mas se esforça, tá? Porque isso é o que vai dividir sua sanidade mental de uma completa bagunça interna consigo mesmo. E o último recurso é a auto-hipnose, tá? É outro excelente recurso, mas isso aí já vai outro vídeo para eu te falar sobre auto-hipnose. Mas se você já conhece, se você já passou por um processo de terapia talvez, e você tem algum recurso, algum gatilho, alguma âncora de auto-hipnose, use isso porque para esses momentos de ansiedade mental, a auto-hipnose é excelente para lidar com qualquer tipo de ansiedade quando você estiver se sentindo ansioso. E eu posso gravar um vídeo depois te falando, te ensinando como entrar em auto-hipnose para que através disso você consiga controlar melhor a sua ansiedade. Mas se você não tem um recurso de auto-hipnose, não se preocupa porque, pô, olha isso aí, ó, o tanto de coisa que eu já vim te passando aqui de ferramenta, usa, aplica o que eu vim te falando e você já vai notar a sua melhora. E agora vamos passar para a ansiedade fisiológica. Ansiedade quando o cérebro do coelho já está ali ativado. Segura essa, presta atenção. Quando você mexeu no coelhinho que estava de boa lá dentro, aí já era. Porque você não vai, através do seu controle de imaginação, de pensamentos, fazer com que o seu nível de adrenalina, de cortisol diminua. Você não vai, porque já ativou. Isso aqui, que tudo que eu te passei até agora, é para você fazer como uma forma de antecipar a ativação desse cérebro do coelho. Se ele ativou, você tem um problema aí que já é mais complicado de resolver. Então, se não chegar a esse ponto, é melhor, você vai agradecer muito. Sempre agradeça se você controlar antes de chegar nesse ponto. Porque se chegou aqui, aí vem essa dica que eu vou te passar agora, que também é extremamente eficaz. Quando já tiver, não é porque está acontecendo que agora realmente você vai morrer e o mundo acabou. Não, porque eu vou te passar as dicas de como lidar com isso, tá bom? E a ansiedade no corpo, eu também vou deixar um artigo aqui falando sobre todos esses sintomas que eu te falei, sobre essa ansiedade fisiológica. Aqui, ó, tem um estudo aqui em que está documentado um teste que foram feitos, tinha grupo controle e tudo mais, é um estudo bem completinho mesmo, das sensações mais comuns e com maior frequência, onde vai ter sensação de sufocação, tremor nas mãos, medo de perder o controle, medo de morrer, se sentir extremamente assustado, suor com calor desproporcional ao calor, tremor nas pernas, se sentir atordoado, tonto, palpitação, aceleração do coração, sentimento de aterrorização, dormência, formigamento em parte do corpo, sensação de calor, dormências em parte do corpo. Então, você tem esse artigo depois aqui, se você quiser ler. Mas qualquer sentimento que você sentir, característico da ansiedade, sensação de vômito, enjoo, é comum, frequente em crise de pânico, quando você ativa o cérebro do coelhinho, que é uma nominalização, pode ser crise de pânico, crise de ansiedade, síndrome do pânico, porque acontece com frequência, mas enfim. Ativou e você vai sentir isso aqui, você vai ter sensação ruim, você vai achar que vai desmaiar, mas essas sensações nunca chegam ao final. Você acha que vai morrer, mas você não morre. Você acha que o coração vai ser pela boca, mas o coração realmente não para de bater. Você acha que vai morrer, mas você não morre. Você acha que vai desmaiar, mas você não chega a desmaiar. Você acha que não consegue respirar, mas você consegue respirar muito bem nesses estados. São só sensações horríveis. Eu sei que são horríveis, tá? Eu já experienciei esse tipo de crise há um tempo, então eu sei que é ruim, eu sei que parece que você vai morrer, mas tô vivo, você tá vivo, você já passou. Se você não passou, se você não controlar, você vai passar, ou você tem algum amigo que passa, e agora vem como lidar com isso, como controlar, como se livrar dessa merda. As dicas são independentes, você deve seguir todas, porque você não quer, você não vai esperar agravar até ativar esse coelho, mas ativou. Ativou, beleza, você está tendo alguma crise, você está passando por algum sintoma corporal horrível, seja no começo, seja já avançado, tá no comecinho ou não, eu já tô achando que realmente agora eu desmaio. Não importa o nível que tá, não importa a intensidade que veio, você só tem uma coisa para fazer. Se estamos falando de fisiologia, se está tendo uma ativação fisiológica,
O único recurso que você vai conseguir usar para lidar com isso é a sua própria fisiologia, tá? Então tá tendo uma ativação fisiológica, um descontrole fisiológico, você só vai conseguir controlar isso através da fisiologia. Se você está com a mente descontrolada, tendo diarreia mental, imaginando, você só consegue fazer isso através da imaginação. Não é porque eu estou imaginando o que vai acontecer, você imagina outras coisas, tranquilo, você abraça, isso é um trabalho de imaginação. Imaginação lida com imaginação. Fisiologia vai lidar com fisiologia. E a única forma conhecida atualmente de lidar com a fisiologia nesses momentos, de controlar a sua própria fisiologia, já que você não tem como apertar o pulso para controlar a corrente sanguínea. Se você apertar o peito, você não vai diminuir seus batimentos cardíacos. Então, a única forma atualmente conhecida de controlar a fisiologia é através da respiração. E essa é a intervenção para o segundo tipo de ansiedade, que é a ansiedade fisiológica. Ou ativou, ou você estava caminhando tranquilamente e ativou. Respiração. Você só vai conseguir controlar isso através da respiração. E agora eu vou te passar um exercício de respiração extremamente poderoso para combater esses momentos de crise, esses momentos de ansiedade extrema, de ativação fisiológica. O que eu vou te ensinar aqui vai ser o que você vai usar a partir de agora, sempre que você tiver esse tipo de ativação. Então esse ensinamento, você vai ficar aí com ele para você usar sempre que você precisar e você vai ver o quanto ele vai te salvar em vários momentos. Mesmo para quem não tem crise, daqui a pouco eu falo. Mas antes de começar esse exercício, eu quero te convidar a direcionar a sua percepção para o seu corpo. Porque o corpo, ele diz muito sobre o estado emocional, o nosso estado emocional. E ele altera muito o nosso estado emocional. As emoções alteram o nosso corpo e o nosso corpo também alteram as emoções. Pelo menos eu não conheço alguém em depressão que ande de peito aberto e sorridente. Claro que a pessoa pode fingir em alguns momentos, mas não se sustenta. Algum depressivo realmente ali já no fundo do poço, andando por aí. Puta, cara, eu tô numa baita de uma depressão. Tá horrível, eu tô no fundo do poço. Assim como eu não conheço pessoas que acabaram de receber promoções, que estão muito felizes com algum acontecimento, com algo conquistado, que ande super feliz assim. Eu tô feliz demais. Tá feliz? Eu tô feliz. Então, fisiologia altera emocional e vice-versa. Por isso, pessoas ansiosas elas costumam ficar tensas. Ai, meu Deus. É que sempre vem acompanhada dessa tensão, costuma anteceder ou ter essa presença. Eu tô falando isso porque nesse exercício, daqui a pouco, eu quero que você preste atenção na sua posição, na sua postura corporal e fique de peito aberto. Se você medita, sente na sua posição preferida de meditação, mas fique confortável para que você possa prestar atenção no seu pulmão, no seu abdômen, tá bom? Fique numa posição com os músculos relaxados. Isso vai ser importante até nos momentos, caso você sofra alguma crise, se você treinar esse controle corporal de se relaxar, isso também vai contribuir na aplicação, juntamente da aplicação dessa respiração, tá certo? Muito bem. Então daqui a pouco eu vou pedir que você feche os olhos, não agora, mas daqui a pouco, para que eu possa te orientar em um exercício de respiração bem simples. Essa técnica de respiração que eu vou te passar é conhecida como respiração cardíaca, porque ela segue o ritmo do nosso coração. Se você notar, o seu coração ele não bate assim, tum, 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 tum. Ele bate mais ou menos assim, tum, 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 tum. Ele dá uma batida e a outra leva o dobro do tempo. Não é constante, é tum, 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 tum. Então a segunda batida sempre leva o dobro da segunda. E essa respiração respeita esse ritmo. Por isso que ela é tão eficiente, tá? Então daqui a pouco eu vou te instruir a contar quanto tempo você leva para inalar durante a sua respiração. Você conta quantos segundos você leva para inalar e você vai exalar no dobro desse tempo. Bem simples, bem tranquilo. Você inala em 3 segundos, exala em 6. Tranquilo? Tá bom? Então, sente-se numa posição confortável. Isso pode ser feito em pé, deitado, mas para esse momento é legal que você faça sentado. O importante é relaxar os seus músculos, tá bom? Relaxe os seus músculos e feche os seus olhos. Isso.
Pode fechar os olhos. E agora, leve sua atenção para a sua respiração. Só isso. Sem fazer nada, apenas de olho fechado, preste atenção na sua respiração. E quanto mais você se concentra na sua respiração, mais minha voz fica clara. Isso. E agora, concentre no ar que você inala. Perceba quantos segundos você leva para inalar esse ar. E simplesmente solte esse ar. Isso. Conte de novo quanto tempo você leva para inalar. E na próxima exalação, libere esse ar no dobro de tempo que você levou para inalar. Isso. Inale contando quantos segundos você leva para inalar. E exale soltando no dobro desse tempo. Mantenha constante. Se você leva 3 segundos, continue inalando em 3 e soltando em 6. Isso, muito bom. Continue fazendo isso mais algumas vezes. E quanto mais você percebe esse ar, quanto mais você percebe essa respiração, mais fácil fica fazer. E se você quiser, talvez você perceba até que você consegue aumentar esse tempo de inalação e, consequentemente, o tempo de exalação também. Muito bem, quanto mais você faz, quanto mais você pratica isso, mais fácil ainda vai ficando. Muito bom. Inala, contando os segundos, e solte no dobro. Isso, muito bom. E agora, bem devagarzinho, vai voltando pro aqui e o agora. No seu tempo, vai abrindo os seus olhos bem lentamente. No seu tempo. Isso, muito bom. Abre os olhos, espero que você já tenha aberto os olhos. E agora eu te pergunto, como é que você se sentiu depois de fazer essa respiração? Deu uma relaxada nos músculos? Sentiu alguma coisa diferente? Mais calmo, menos tenso, mais tranquilo? Como foi? Perceba se tem uma diferença de antes de ter começado a fazer isso, só por esses 20, 30 segundos, e depois de ter feito isso, em um tempo tão curto. Isso vai aumentar muito o seu bem-estar, porque age diretamente na fisiologia, nos seus pulmões, no seu coração e na mente. Assim você consegue se tranquilizar agindo na fisiologia, tranquilizando o corpo, para aí sim depois você fazer o que você precisa na sua mente. Pode parecer difícil no começo, se isso pareceu difícil, é um sinal de que você precisa ainda mais treinar isso, continuar fazendo isso, exercitar isso durante o seu dia, e só com isso você vai ser capaz de abandonar completamente, definitivamente, seus remédios, seus ansiolíticos, que são um lixo para a sua saúde, tritura o seu cérebro, mas como eu já falei, vai fazer isso ao seu psiquiatra, tá? E além disso, de bônus, você vai estar desenvolvendo o seu foco, a sua atenção e desenvolvendo a sua concentração, que é algo muito importante para esse mundo doido acelerado que a gente está vivendo. Isso vai te ajudar demais, além de aumentar em diversos aspectos a tua saúde e até o teu sono. Porque está fazendo você quebrar um dos loops da ativação da ansiedade. Ela pode ter surgido da mental, ou nesse caso ela pode ter burlado a sua consciência e não necessariamente ter sido originária de um pensamento negativo. Ela pode simplesmente ter sido separada, disparada. Mas aí você já quebra ela e resolveu. Se ela foi ativada pelo pensamento, aí você quebra o loop, age na fisiologia, que depois disso, como eu falei, um influencia o outro. Fazendo isso, automaticamente você vai conseguir controlar melhor a sua mente e tomar providências também mais diretas depois de ter controlado a fisiologia para controlar a sua imaginação e o que gerou a ansiedade. E se isso não resolver, só com o processo de hipnoterapia. Mas você não está fadado a ficar a vida inteira tomando remédio, como é muito comum profissionais falarem por aí. Ah, remédio é para a vida toda. Não, remédio não é para a vida toda. Ele está equivocado, ele não se atualiza, ele não estuda, não sei. Ele não conhece a hipnoterapia, ele não conhece ferramentas realmente efetivas para lidar com a parte emocional do ser humano e analisar cada pessoa
como indivíduo único, com suas próprias emoções e sentimentos. Então, se persistir os sintomas, um hipnoterapeuta deverá ser consultado. Mas, certamente isso aqui já vai melhorar 1000%, assim, demais, os teus quadros de ansiedade, as tuas crises e a tua diarreia mental. Quase finalizando o nosso objetivo aqui com esse vídeo, e agora eu vou te dar dicas de como ajudar alguém que esteja passando por uma crise de ansiedade. Talvez você tenha algum conhecido, algum familiar que você queira ajudar, que está sempre tendo crises, você vai ser capaz agora. Ou alguém que eventualmente você topou na academia, que teve uma crise de ansiedade, está todo mundo em cima dela lá, assustado, não sabe o que fazer, você vai saber o que fazer, tá certo? Em primeiro lugar, para ajudar a pessoa, mantenha a sua própria calma. Ela já está passando pelo desespero, pelo descontrole dela. Você tem que se manter controlado. Se você não se controla, não tente ajudar a pessoa, tá? Mantenha a sua calma, tá certo? E não racionalize o sintoma da pessoa, não racionalize a sensação e o descontrole dela. Ah, fulano, o que é que você está sentindo? Não, como é? Está sentindo o quê? É o coração tá acelerar? É a respiração? A pessoa já está com foco muito direcionado para as sensações físicas. Não fica perguntando o que ela está sentindo, porque se você prestou atenção no vídeo, você já sabe o que ela está sentindo e você sabe que você não deve direcionar o foco dela para a fisiologia negativa que ela está sentindo. Você tem que agir na fisiologia. Se você faz ela focar, ela te descrever que eu estou sentindo o meu coração, ela vai estar focando e vai estar piorando o quadro dela. Então não fica fazendo ela racionalizar algo que em muitos casos nem passou pela consciência, nem passou por um processo racional antes de ter ocorrido, tá? Então não tenta racionalizar o sintoma e nem o que a pessoa está sentindo. Seu objetivo com o que eu vou te ensinar aqui vai ser fazer com que a pessoa desvie o foco e a atenção dela para toda a negatividade da fisiologia, para que ela consiga relaxar e retomar o controle corporal. Então não racionalize, também não fique pedindo para a pessoa se acalmar. Isso é algo muito ignorante, é tipo na pessoa com depressão você mandar ela sair dessa. É a mesma coisa, a pessoa está tendo uma crise de ansiedade e não fala, fica calmo, fica calmo, não, tá tudo bem. Não peça para a pessoa se acalmar, porque você pode gerar também outro loop negativo e fazer com que a pessoa se sinta ainda pior por não estar conseguindo se acalmar como você mesmo está pedindo, porque isso só vai piorar. Tudo que você vai falar e fazer fale que vai passar e mande a pessoa respirar. Só isso. Então só o que você vai falar é que vai passar. E vai mandar ela respirar, mas antes deixa ela consciente de que vai passar. Só precisa falar mesmo, olha, vai passar. Direciona a atenção dela para que aquilo que está acontecendo é ruim, mas que ela não vai morrer por causa daquilo. Traga essa consciência com essa simples frase. Vai passar, porque isso vai trazer uma segurança maior para a pessoa. E a partir daí, você vai mandar ela respirar. Se você aprendeu isso aqui, se ela já conhece a técnica, você já vai poder instruir ela a fazer essa técnica. Manda a pessoa respirar, só isso, manda a pessoa respirar. Enche o pulmão de ar, enche o pulmão de ar e solta o ar, relaxando o corpo. Então você está dando comandos embutidos na fala, você está mandando ela encher o peito de ar, que já é a arma para lidar com esse tipo de situação, que é a respiração. Então você está mandando ela encher o peito de ar, e tá dando um comando embutido de solta o ar, relaxa o corpo. Nesse momento vai ser automático, se ela encher o peito, solta o ar. Isso, solta o ar relaxando. Enche o peito, enche o pulmão e solta o ar relaxando. Isso já vai estar mudando a fisiologia da pessoa. Soltar, relaxar é o que a gente quer. A gente quer aliviar a tensão corporal e que ela retome o controle. Ela só vai conseguir fazer isso através da respiração e você pode ajudar com esses comandos embutidos. Deixa ela clara de que ela está segura, vai passar, olha para mim, não, olha para mim, olha para mim, olha para mim, vai passar, respira, solta o ar, enche o pulmão e solta o ar, isso, olha para mim, não, olha para mim, vai passar, enche o peito, solta, é ruim, eu sei que é ruim, mas respira, inspira, solta o ar, isso, só isso, daqui a pouco vai passar, continua. Porque nesse momento a pessoa ela tá achando que ela vai morrer, ela acha que ela não consegue respirar, ela tá hiperventilando, ela tá muito ofegante e parece que falta o ar, mas só tá faltando o ar por um loop que ela cria na mente dela de que ela perdeu o controle fisiológico e ela tá respirando de uma forma tão ofegante que ela não consegue encher o pulmão de ar e oxigenar o cérebro. Então se você instruir a pessoa, ela vai fazer isso com a sua ajuda. E é só isso que você precisa fazer para ajudar alguém que esteja passando por uma crise de ansiedade.
Porque como você viu, se ativou o cérebro do coelho, não tem muito mais o que fazer. É só controlar a fisiologia. Então o máximo e tudo que você puder fazer para ajudar a pessoa, não dando conselhos idiotas do tipo, se acalma. Se acalma é brutal, porque acalmar, as palavras têm um poder enorme, tá? Então, não manda se acalmar. Vai passar, tá? Vai passar, leva ela para direcionar o foco para a fisiologia, enche o peito, solta o pulmão, relaxa, tá certo? E isso é tudo que você precisa fazer para ajudar alguém passando por esse episódio. Depois você pode enviar o vídeo para ela ou ensinar ela a lidar com os próprios pensamentos, com base em tudo que você já aprendeu aqui. E eu tenho certeza que isso vai ajudar demais. Agora eu só vou dar umas dicas finais para que você realmente atrocide, não a ansiedade, mas o excesso de ansiedade, tá bom? Porque você deve abraçar a ansiedade quando você identificar, mas para que você se livre de uma vez por todas da ansiedade que te torna disfuncional, que te prejudica, que faz você perder as noites de sono. Para quem passa por crises, para quem ativa crises porque cutucou o cérebro do coelho, sem querer querendo, depois de aplicar o que eu te ensinei para controlar isso, procure aí sim racionalizar e pensar sobre o que desencadeou a ativação do cérebro do coelhinho. Revise o que aconteceu e pense sobre. A questão aqui tem algo que gera isso, tá? É isso aqui, mas assim como a depressão não é causada por um desequilíbrio bioquímico, o desequilíbrio bioquímico é a depressão gerada por algo, a ansiedade, ela não é essa ativação aqui, é um processo imaginativo ou algo passado que está desencadeando algum gatilho, tá? A gente sabe o que acontece no cérebro, mas a gente não sabe o que vem anterior a isso, nem na ansiedade, nem na depressão, porque cada pessoa é única. Então, no seu caso, procure identificar o que para você, o que é que em você está ativando isso, tá certo? Faça essa análise, faça esse processo posterior, depois de ter controlado, de saber o que é que está te levando a isso. Porque no momento crítico, a gente não tem como realmente saber identificar até que ponto o nosso estado emocional está nos afetando, mas está. Você só vai ter como pensar sobre isso depois do ocorrido. Não fica no meio da crise procurando pensar. No meio da crise, só... Tá bom? E eu vou te dar uma dica final. Tudo que a gente abordou sobre ansiedade mental pode, muito provavelmente, vai acabar se refletindo no seu sono. Porque quando você vai dormir, novamente você vai ter uma diarreia mental. Então eu vou te passar um truque que, se você decidir aplicar, isso vai ser demais para você matar a sua ansiedade. E novamente, se isso não resolver, se isso não for o tiro de misericórdia na sua insônia, você precisa procurar um hipnoterapeuta para fazer uma análise específica do que é que está acontecendo em você e descobrir o que é que está rolando aí dentro, tá? Insônia pode estar muito relacionado a maus hábitos de sono. Então eu posso criar um vídeo depois só sobre higiene do sono. Mas aproveitando aqui o embalo, a dica que eu vou te dar é, antes de dormir, quando você estiver bombardeado por esses pensamentos, medite um pouquinho. Isso também dá outro vídeo só para eu falar, explicar sobre meditação, porque tem muito equívoco aí do que é meditação. Mas você pode pegar esse exercício que eu te passei aqui agora de respiração e fazer ele 5, 10 minutos antes de dormir. Se tem algo que você vai fazer aqui nesse vídeo que futuramente você vai se agradecer por ter feito, é isso. Porque isso já vai ser uma espécie de meditação que ajuda em diversas áreas da vida, em diversas áreas de controle pessoal e emocional. E quando você estiver ali, indo dormir, que a mente estiver ali, você já vai matar isso, porque anteriormente você vai meditar um pouquinho, você vai conseguir praticar essa respiração, que já vai agir na fisiologia, vai te deixar muito mais calmo e preparado para dormir, porque às vezes a gente vai deitar na cama, mas estamos no embalo do dia a dia, tá tenso, porque, caramba, não terminei isso aqui hoje, mas tá bom, vou terminar amanhã. Eu tô tenso, então eu vou sentar aqui, vou praticar a respiração cardíaca pelo tempo que eu achar necessário. Eu te aconselho que você coloque um despertador de 5, 10 minutos, tá? Porque se você ficar pelo seu controle próprio, você vai se cansar, e quando você se cansar de fazer, quando você enjoar, você para. O objetivo aqui é gerar uma exaustão mental positiva, porque você vai estar ali querendo deitar, mas quem sofre de insônia sabe que você quer, mas quando você deita você não dorme.
o que você vai fazer aqui é aumentar o seu desejo por dormir. Então você vai estar sentado na cama ali, em uma posição de meditação, praticando a respiração. Bateu 2 minutos, que seria o que casualmente você já pararia, acharia suficiente, e você já vai começar a ficar ansioso porque quer acabar, mas você vai controlar até o final 5 minutos, e no final você vai estar muito mais tranquilo, porque apesar de ter surgido aqui uns picos de ansiedadezinho para terminar logo, você vai acabar ficando bem, porque você está controlando a fisiologia, e quando você deitar vai ser lona, você provavelmente vai dormir muito rápido, bem mais rápido do que você dormiria se não tivesse feito isso, e você pode até continuar no embalo, manter a respiração até pegar no sono. Isso vai ser incrível, você vai ver os resultados disso na sua vida, no seu bem-estar pessoal, em bem pouco tempo. E muito bem, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se você chegou até aqui, eu só tenho que te parabenizar por você ter ficado até aqui. É um vídeo denso, não é videozinho de 5 minutos que você encontra por aí no YouTube. Descubra se você tem ansiedade. Não, isso aqui, como eu falei, o cérebro não tem manual de instruções, então estou querendo te ajudar nessa jornada de maestria mental para que você consiga masterizar seu autocontrole, sua própria mente. E aqui hoje eu te ensinei uma forma de minimizar ao máximo o disparo daquele cérebrozinho do coelho, da amígdala, da ativação do sistema simpático que deixa alerta, ativo, pronto para lutar e fugir, porque a ansiedade é luta e fuga disparada pela imaginação. Você já tem ferramentas e formas de lidar, de controlar isso e também de controlar quando estiver evoluído para esse ponto. Fique tranquilo, confie na sua capacidade de lidar com as adversidades, seja as adversidades que estavam te causando, ansiedade que te causam, porque agora você aprendeu a capturar esses pensamentos, abraçar, saber que não faz mais sentido. Você estudou para a prova e está vindo pensamento negativo, tá tranquilo, muito obrigado, mente, abraço, aceito, mas não é porque eu estou imaginando que vai acontecer. Você vai cada vez mais desenvolver a sua confiança, que é justamente essa capacidade de lidar com o imprevisível, de não querer estar sempre criando expectativas sobre as coisas, tá bom? A única certeza que a gente tem do que está acontecendo aqui, do que está sob o seu controle, do que você pode fazer para lidar com determinada situação e não as imaginações das suas viagens, de coisas completamente irreais que nunca podem vir a acontecer. Assim, além de diminuir a sua ansiedade, você vai diminuir expectativas com o conhecimento que eu te passei aqui agora, você vai diminuir as suas frustrações, as suas decepções pela não realização, pela não concretização das situações da forma que você estava pegando lá o seu neocórtex, criando imagens mentais, estruturando aquilo e se preocupando com coisas do futuro, com coisas que acabam não lhe dizendo respeito porque elas não vão acontecer. Aceite isso, porque a maioria das suas expectativas, na verdade, para não dizer todas, nunca vão sair do jeitinho que você queria planejar. Tá bom? Novamente, obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e desce nos comentários e mete a hashtag diarreia mental. A galera não vai saber o que é, não sei que tem chegado até aqui no final. Na verdade vai saber, né, porque eu já falei antes, mas mete a hashtag diarreia mental, só quem chegou até aqui vai colocar a hashtag. E eu vou saber que você ficou comigo até esse momento. E se uma pessoa colocar a hashtag, se eu souber que uma pessoa realmente foi impactada positivamente com esse conteúdo, eu já vou ficar satisfeito demais, muito feliz. E é claro que se você acredita que esse vídeo pode ser útil para alguém, compartilhe. Compartilhe, clique em gostei. Não faça isso especificamente por mim. Se você não quiser fazer por mim, não faça por mim. Faça por alguém que você ache que vai ser beneficiado com isso. Realmente você pode salvar uma vida com um simples compartilhamento, tá? Para que a gente possa combater esse mal do século de uma forma simples, que eu já dei uma cobertura aqui bem completinha de tudo isso, tá certo? E rumo à maestria mental. Muito bem, como eu falei, na descrição desse vídeo terá o link de todos os artigos que eu usei para embasar, para estudar todas as informações que eu te passei aqui durante esse vídeo. E para você que chegou até aqui, como tem bastante link, eu vou te dar uma instrução de como usar isso da maneira mais proveitosa para que realmente, se você quiser buscar as fontes do que eu falei, entender cada coisa que eu disse aqui, na linguagem científica ou na linguagem original do que eu trouxe para cá, eu vou te fazer uma explicação aqui de como que ficaram divididos os links que eu deixei aqui, porque até que tem bastante coisa. O primeiro link
é um livro, e esse é o livro original, onde foi documentado pela primeira vez foi citado pela primeira vez a reação de luta e fuga. Foi o fisiologista Walter Cannon que escreveu esse livro na década de 20, tá certo? Lá ele fala sobre a primeira vez sobre a relação de luta e fuga em mamíferos. O segundo link é um artigo na PubMed falando sobre a resposta das glândulas suprarrenais em reação ao estresse, em reação ao disparo da amígdala, tá certo? Então ele vai falar sobre a secreção de todos os hormônios que eu te falei aqui, sobre eixo HTP, que são as reações que vão acontecer nos rins, fazendo com que a pessoa fique alerta e pronta para lutar ou para fugir. O terceiro link também é um artigo científico que deu embasamento à resposta neural de como que o cérebro e as sinapses neurais reagem especificamente em uma reação de luta e fuga, porque até 95 isso nunca tinha sido realmente explicado como que acontecia no cérebro. Então esse terceiro link é um artigo que vai explicar isso e ele é pago, mas tem o NCBI, que é uma rede de... Eles dizem buscar uma democratização de conhecimento científico. A finalidade dele é acessar um banco de dados trazendo os artigos científicos que antes seriam cobrados $80, $100 para leitura. Ele traz isso para você democratizando o conhecimento. Mas eu não estou dizendo para você usar, estou dizendo que tem. NCBI, tá certo? Nele você coloca o DOI do artigo, embaixo do artigo tem o DOI, que é o número do artigo, e ele traz o artigo para você. O quarto link é uma explicação simplificada dos 3 artigos anteriores e do livro lá. Ele fala com a linguagem bem mais simples, bem mais palpável, o que estava escrito antes em palavras científicas, tá certo? Fala sobre norepinefrina, cortisol, fala basicamente sobre a ativação dos hormônios. É uma linguagem um pouco mais complexa do que a que eu usei aqui, mas ainda é mais simples, só não tem embasamento. Mas o embasamento está nos 3 anteriores e esse daqui é uma informação mais facinho de se entender. O quinto link é um estudo que foi realizado, um estudo bem feitinho mesmo, com grupo de controle e tudo mais. Bem bacana esse estudo, falando sobre as respostas mais comuns em uma reação de luta e fuga. Aqui ele trata da síndrome do pânico, isso, síndrome do pânico, mas como você viu, tudo se trata do ativamento do coelhinho, do cérebro, tá bom? Daí tudo que a gente compartilha com ele. Boca seca, achar que vai morrer, sensação de desmaio, enjoo. Aqui tem se basado com um grupo que participou desse estudo. O sexto link, ele também é bem legal. Lembrando que tudo que eu tô passando aqui é em inglês, mas você pode, sei lá, usar tradutor, alguma coisa assim. E ele é bem completinho e o diferencial dele é que ele explica numa linguagem simples o funcionamento da reação de luta e fuga, sobre o que eu te falei, sobre amígdala, sobre hipotálamo. E em tudo que ele cita, ele dá uma referência para quem quiser buscar os artigos. Então, te dei os artigos anteriores e você vai poder embasar mais informações com base nesse site que te dá um direcionamento para os artigos originais do que está sendo dito. E o sétimo e último link que eu vou te deixar aqui vai ser um artigo do UOL mesmo, explicando e dando um embasamento aqui sobre a respiração no controle da ansiedade. Eu não vou trazer muito mastigado a eficácia da respiração no controle da fisiologia corporal, porque isso já é algo muito bem documentado pela ciência, mas se você quiser dar uma mergulhada nisso aí, buscar as fontes, o sétimo link é um artigo do UOL, onde ele fala sobre a eficácia da respiração no controle da ansiedade, da depressão até, citando especialistas, citando livros, onde você vai encontrar também mais informações sobre isso. Então tá aí uma documentação de artigos bem completinhas, em que eu embasei o vídeo, e agora sim, até a próxima. E antes de finalizar, vou te dizer que eu vou te deixar aqui também embaixo o mapa mental que eu usei para preparar essa aula. Como era muita coisa para falar, para não me perder, que eu costumo viajar muito nos assuntos, eu criei um roteirozinho. Talvez, se você entender a forma que eu criei, eu não vou criar outra como revisão, você cria suas anotações, mas se você entender a forma que eu organizei, que eu estruturei o meu pensamento, pode ser alguma forma de você revisar, tá certo? E agora sim, até a próxima.